conosco, Deus querido, usa poderosamente a tua filha, Deus amado, toma a nossa vida em tuas mãos, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aproveitando que já estamos de pé, de posse aí da sua Bíblia. Lucas, capítulo 23. Amém? Isso aí, a partir do 33. Você que não achou, vem. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita, o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E compartilhando as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele. Chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinho, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Você pode tomar assento? Prometo não ser demorada, ser objetiva. Eu sei que o tempo não nos espera. Eu sei que nós estamos em momentos que o tempo está cada vez mais curto. A própria palavra diz isso, não é? A própria palavra fala isso para nós, a respeito da nossa brevidade humana, a respeito da nossa humanidade. Um versículo que eu gosto, que eu sempre uso, né, que nos diz o que é a nossa vida. É nada, é como um vapor de fumaça, que se levanta aqui e logo se desvanece. A Bíblia diz que a nossa vida é como a espuma sobre as águas, uma vez que é agitada, ninguém pega de volta. E nós estamos num momento em que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, a gente está sempre correndo atrás de um tempo perdido. Então o teu tempo é valioso, o meu tempo também é valioso, e nós vamos aproveitar esses últimos minutos desse culto com muita sabedoria. Vamos pensar a respeito dessa palavra, uma palavra que é conhecida. Presbítero Luciano, logo na sua oportunidade, falou sobre quase sobre essa situação. Como é que nós entramos aqui na casa de Deus, né, às vezes já ansiosos para o dia de amanhã, ansiosos, né, para o que vamos fazer na hora do almoço, ansiosos da nossa semana. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que não está mais nas nossas mãos, ou que ainda não chegou ainda nas nossas mãos. Isso para muita gente gera ansiedade, para muita gente gera conflitos, para muita gente gera uma aceleração, né? A gente está sempre assim, eu não sei o que está te gerando ansiedade. Se de repente a longo prazo você está aí preocupado, esperando a Copa, né, daqui a 2 meses, ou está fazendo uma contagem regressiva
como o irmão Luciano também falou aqui, logo que ele casou, a sua contagem regressiva era para o aumento da sua família, para a chegada dos seus filhos. De repente, a sua contagem regressiva hoje seja para os minutos do casamento, né? Está se aproximando aí. É natural nós vivermos assim. Alguns conseguem reagir a isso confortavelmente, mas para alguns o momento de espera é muito complicado. Isso não é só natural seu, não. Esse versículos aqui que nós lemos fala de momentos complicados como esse. Até Jesus nos momentos, nos minutos que antecedem a crucificação, a palavra também nos diz de que ele foi tomado de uma espera, de uma ansiedade por conta da pressão do momento. O seu corpo físico não suporta a ponto dele transpirar até gotas de sangue. Esse momento aqui que nós lemos aqui está falando de um cenário de uma contagem regressiva. De repente, eu não sei se você é como eu. Ontem eu dormi orando, perguntando: Senhor, qual palavra para amanhã? E hoje, 4h48 da manhã, eu despertei com essa palavra na cabeça. Começa essa mensagem na cabeça, contagem regressiva. Esse momento aqui é de uma contagem regressiva. O que viria para esses três? A morte. Sabia que nós entramos aqui para esse culto? De repente, a tua ansiedade é para tantas coisas que já foi falado aqui nesse culto, ou de repente você só está esperando o culto acabar. Ou de repente a tua ansiedade é só para saber se tem alguma coisa na cantina. De repente a tua ansiedade é só por aquela janta que você já deixou preparada. Mas essa palavra está dizendo para mim e para você que nós estamos em uma contagem regressiva. Já foi feita até uma homenagem póstuma aqui de alguém que domingo passado estava aqui nesse culto, domingo de manhã estava aqui nesse culto, mas nem sabíamos que já havia uma contagem regressiva. Já te disse, nós não somos donos da nossa própria vida. Nós temos tantos planejamentos, com certeza, a fé nos diz isso, que a fé natural nos orienta a planejar coisas para a nossa vida. A própria palavra diz isso para nós, que do homem é a preparação do coração, mas que a resposta certa vem sempre da boca de Deus. Ele nos orienta, nós não podemos nem dizer: amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou produzir. A sua palavra nos orienta a dizer que se Deus quiser, amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou produzir. Nós não sabemos, nenhum de nós podemos com 100% de certeza dizer que nós vamos, ao encerrar desse culto, chegar em casa e repousar com a nossa família. Nenhum de nós, ninguém, nenhum pastor, nem nós os vices, nem o porteiro, nem a recepção, nem as crianças, nem o menor dos pequenos nesse culto tem a 100% de certeza de dizer que fecharemos o dia de hoje. Essa contagem regressiva aqui, de repente, faz a divisão de 2 tipos de ser humano, ou de 2 tipos de crente, que de repente entrou aqui nesse culto. Um chega diante de Deus com reconhecimento, ele chega com dependência diante de Deus, ele chega com arrependimento, não com remorso, ele chega reconhecendo que está tão próximo do melhor encontro, da melhor atitude da sua vida. Esse culto aqui, sabe o que lhe traz esse entendimento? Nós não vemos o ladrão da cruz tão desesperado por causa da morte. Ele tem no seu coração uma esperança, porque ele sabe que ele está próximo da cruz. Você sabe que você só chegou a esse culto por causa da cruz? Aleluia!
Esse culto, essa igreja, tudo nesse culto, a oração do início, diaconisa Angelina cantando, ministério de louvor cantando, tudo neste culto, tudo na igreja de Cristo na terra, só tem o propósito, a finalidade por causa da cruz. Como nós chegamos diante da cruz nesse culto? Estamos aqui por causa da cruz. A igreja só funciona por causa do sacrifício da cruz. Não é aquela cruz de madeira que nós usamos aqui na Páscoa e está encostada ali atrás, próximo da cantina. Não é essa cruz que muita gente carrega no peito, mas uma cruz, um sacrifício, um preço de sangue. A palavra diz que a culpa era nossa. Existia uma cédula, um documento que por causa do sacrifício da cruz ele foi rasgado. A Bíblia diz que esse ato de Cristo na cruz diz agora que não há mais nenhuma condenação, nem para mim e para você, quando nós estamos diante de Cristo Jesus. Isaías, ele diz, olha, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. A culpa não era dele, a dívida não era dele. Aí você só chegou nesse culto, de repente, para nos visitar, como o pastor falou aqui no começo, veio porque não tinha outra coisa para fazer. Aí está se perguntando, o que tenho eu com isso? A palavra diz a você, Romanos 9:10, a saber, você já sabe, se não sabia eu já estou te contando, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e no seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos para a tua salvação, para a tua libertação, você é salvo. A cruz não está vazia à toa. Teve propósito. Cristo cumpre o propósito. Ele sabe muito bem qual o motivo de estar lá. Ele sabe muito bem que não podia fugir disso. Até mesmo quando ele fala, Pai, se possível for, passe de mim esse momento difícil, esse cálice amargo, mas todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Foi por mim e por você, por um peso de um pecado. Quando a palavra diz, quando ele mesmo diz, porque me desamparaste, é porque ele tomou os nossos pecados. E Deus, quando ele não suporta ver os nossos pecados no Filho, no Cristo, ele se vira. É por isso que o Filho diz isso. Não é que o pai, num determinado momento do caminho, rejeitou o filho amado, não. Foi porque por um breve momento, a agonia de ver os meus e os teus pecados sobre o filho unigênito, faz essa separação. E a Bíblia diz para mim e para você, que o que separa, o que faz separação entre Deus e nós, são os nossos pecados. São os nossos pecados. Quando ele declara isso, que está consumado, ele está declarando que o propósito dele foi alcançado. O propósito foi cumprido. O propósito, ele alcançou o propósito final. E eu e você ainda no meio do caminho, como é que estamos? Nós só estamos na primeira página ainda. Ainda tem um livro, ainda tem uma história a ser escrita. Nós só estamos ainda na primeira folha, no prefácio ainda desse livro. Como é que nós estamos escrevendo a nossa história com Deus? Essa história, em um momento, ela vai ter o final. Para alguns, a palavra diz, tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Apocalipse é só o spoiler do filme. É só antecipando o final dessa história. Apocalipse, João está dizendo o quê? Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, mas bem-aventurado o que guarda e o que pratica as palavras desta Escritura. Por quê? Tem um propósito. O fim está próximo.
Quando se diz que o fim está próximo, está falando de uma contagem regressiva. Como é que você tem levado a sua vida até aqui? Como é que está lá dentro da sua casa? Nós estamos num momento que a palavra já avisava que são filhos contra pais, pais contra filhos, nação contra nação, filhos matando mães, mães jogando filhos no rio. E olha que há tantos anos isso estava escrito aqui na palavra, e nós estamos vivenciando esses dias de dores, esses dias de guerra, esses dias trabalhosos. A palavra sempre disse, até diz para nós que se nós nos depararmos com essas coisas, com as atribulações dessa terra, não é nem para nós estranharmos, como se alguma coisa diferente, como se alguma coisa esquisita estivesse acontecendo. Tudo isso está escrito aqui, naquele livro que você tem lá dentro de casa. De repente aberto no Salmo 91, que você pensa, isso aqui é a minha segurança. A folha está preta. Eu tenho outra dentro do carro, aberto para minha segurança. Não vale. Só vale se você estiver guardado no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Glória! Quando diz que o fim está próximo, Apocalipse está dizendo que para muita gente, quando desfruta, quando come dessa palavra, na sua boca ela está doce, mas o seu estômago desce amargo. Como assim? Como a gente come alguma coisa doce, que no estômago ele desce amargo como fel? São duas pessoas lendo. Para aquele que tem procurado andar em retidão, guardar a palavra desta profecia, a expectativa é de glória. As provações desse mundo têm peso de glória, a esperança é de glória, sabe para onde vai, sabe que tem morada preparada, sabe que tem morada aguardando, sabe que não é aqui a nossa residência, sabe que o nosso endereço fixo é na glória. Mas para quem não tem certeza disso, tem dúvida, porque sabe que existem dois finais preparados. Não é o final da novela. Você sabia que todo final de novela tem vários finais? Que se de repente um fura, aí já tem um outro final? Se alguma coisa acontece, tem um outro final? Não. Esse daqui tem dois finais. Mas quem está escrevendo essa história é a minha e a sua caminhada com Deus. Um dia, dependendo para onde nós vamos nos direcionar, muito de nós ouviremos, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado. Mas para outros que não têm essa esperança, a palavra também será apartai-vos, porque eu nunca vos conheci. Glória! Se você não sabia disso, já não vai sair daqui enganado hoje. Acreditando ou não, dando crédito ou não, Isaías pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? A quem o braço do Senhor forte, a mão forte do Senhor se manifestou? Acreditando ou não, você percebe que o outro, as intenções do outro, as falas irônicas do outro, não muda em nada o propósito que Cristo tinha que cumprir. Na verdade, Cristo nem responde pensamentos, perguntas, conversas imbecis. Você não vê Cristo debatendo com o outro. O diálogo dele é com quem é comprometido. Agora, com quem não quer se envolver, com quem tem falas bobas, imbecis, Cristo nem responde. Ele não tem compromisso com as coisas que a gente fala. Ele tem com os nossos questionamentos, com as nossas murmurações, com as nossas bobagens. Ele nem atenta para isso. Com os nossos questionamentos, com as nossas dúvidas. Eu passei um dia perguntando, Senhor, por quê? Meio do culto, Deus já me respondeu, nesse culto, por quê? Já estou tranquila.
Jeová Jirê vai prover de novo. Já fez isso algumas vezes e vai fazer de novo. Sabe o que a palavra dele diz para mim e para você? Está em dúvida de alguma coisa? Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes, firmes, sólidas, que tu não sabe, quer saber? Pergunta para ele. Ele não despede ninguém de mão vazia. Você não entrou aqui nesse culto para sair daqui batendo cabeça. Ele chega na casa de um certo Simão, e Simão de longe está vendo uma atitude de uma mulher que chega, faz uma oferta dos pés de Jesus, e ele fala assim, se esse aí realmente fosse um profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher ali. E ele de longe, que o texto diz que Simão está arrazoando em seus pensamentos, ele de longe fala, Simão, eu tenho uma palavra para você. Ninguém sai da casa de Deus sem resposta. De repente você não vai ouvir exatamente aquilo que queria. De repente não vai ser do tamanho, não vai vir da direção que você estava pensando. Mas sem resposta para bater cabeça, você não vai. O Senhor, Ele não responde, quem responde é o outro. O outro sim, repreende, o outro fala assim, estamos na mesma situação. Esse aí não fez nada. Nós sim, estamos na mesma situação, pagando um pecado, um erro que era nosso. Sabe o que esse moço está fazendo? A nossa função de igreja, Deus nos chamou. Nós estamos aqui nessa terra como igreja e às vezes a gente quer ficar tão confortável, aqui dentro é tão bom, aqui dentro é tão agradável, o banco é tão gostosinho, o ar-condicionado, a água gelada, aqui dentro é tão bom, mas o Senhor nos chamou com uma missão, de quê? De tocar a trombeta em Sião e alertar do perigo alguém e dizer, nós erramos, ele não erra. Nós estamos em um momento quase se esgotando. Ele está dizendo, reconhece o teu erro. A nossa função como igreja é alertar, é tocar a trombeta. Às vezes a gente até quer se antecipar, a gente até pensa que somos nós que convencemos alguém. Não, é o Espírito Santo que convence. A nossa função é alertar o mundo do perigo. A cruz, nós também estamos diante dessa cruz. Essa cruz indica 3 coisas: temor, justiça e desejo de reino. Qual é o temor? É o que o um pergunta para o outro. Tu não temes, estando na presença do Cristo amado? O Rei dos Reis? Escrito em hebreu, em romano, como fosse. Quando ele expira, diz que o quê? A natureza compreende o que foi feito, tudo, nós lemos aqui, tudo se torna escuro, tudo se torna treva, o véu do templo se rasga do alto a baixo, confirmando que a iniciativa de ligação de Deus com a humanidade foi feita pelo próprio Deus, não foi da terra para o céu, foi do céu para a terra. A Bíblia fala que o mundo estava em uma situação, em uma degradação moral e espiritual, em todas as áreas, que olhando o Deus do céu para a terra, não viu um justo sequer. E a iniciativa do céu foi quem? Traçar um plano de salvação para nos alcançar. Aí ele diz, você não tem temor? E nós temos temor? Temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Sinal de sabedoria, a palavra fala que a verdadeira sabedoria é desviar-se do mal, da situação mal, do momento mal, até nos orienta a fugir daquilo que parece ser mal, não é, nunca foi, não será, mas como meu sogro diz, pastor Moacir, né, ele fala assim, até provar que focinho de porco não é tomada,
A palavra nos orienta a isso, a fugir do momento mau. Temendo como? Ao Senhor. A Bíblia fala isso para nós, que o anjo do Senhor acampa ao redor de qualquer um, do Manel da padaria, do Chiquinho das verduras, não, ao redor daquele que o teme. Aleluia. Alguns meses, eu sempre falo isso aqui no círculo de oração, alguns meses o Paulo precisou ir acampar com a escola e eu tive que andar o calçadão de Nova Iguaçu nas lojas de material esportivo para comprar uma barraca. E aquela barraca me trouxe tanta reflexão, porque se nós pensarmos em destruir esse prédio, em derrubar esse espaço aqui, não vai ser uma coisa fácil. Nós vamos precisar de mutirão, de ajuda dos varões fortes, né, do pessoal da academia, né, para vir aqui martelar e quebrar. Mas acampamento não. Acampamento, vocês se lembram que cada festividade é montado aqui uma tenda aqui ao lado? Meia hora os meninos chegam aqui e montam, aquilo é uma tenda. Em 10 minutos eles desmontam, soltam as amarras, derruba, tira a lona, embola, joga dentro do caminhão, junta a ferragem, coloca no caminhão. Em menos de 15 minutos eles juntam tudo e vão embora. A condição para o anjo acampar ao teu lado. E eu entendi isso aqui, eu tenho que andar na linha, eu tenho que andar em comunhão com os outros, nós temos que andar enquanto estamos com os nossos irmãos no caminho. Eu tenho que temer esta palavra, porque é tão fácil do anjo acampar e desacampar. Posso até ter interpretado errado, mas essa palavra do anjo acampado, isso gerou um temor muito maior ao meu coração. Aí ele diz, o que nós estamos passando aqui é justo, é justo. E a nossa justiça? A nossa justiça humana, ela não se compara com a de Deus. A nossa justiça humana, ela tem um outro peso. A nossa justiça humana de quem nos fez sofrer, nós queremos que sofra o dobro. Quem nos fez chorar, a gente também quer que sofra, que chore também em dobro. Quem nos deu dano, nos causou dano, nós também queremos causar dano também. Aí Tiago 1,20 está dizendo, porque a ira do homem não opera na justiça de Deus. A justiça de Deus não é para matar metade da humanidade, que se dependesse de nós, a gente mata metade e quer alejar a outra metade. A de Deus não, é trazer todos ao pleno conhecimento da justiça. Romanos 10,3, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Enquanto a gente quer que seja feita a nossa vontade, nós fechamos portas para que a vontade de Deus seja manifesta. Aí, o pedido desse homem, eu já vou fechando aqui, é quando ele pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como nós temos desejado esse reino? Será que é só de cantar? Porque a gente canta tanto aqui, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Mas e se de verdade ele começar a estabelecer o reino dele na terra? Porque a gente até canta, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Mas quando passo a caminhada, a vontade dele começa a passar por caminho de perda, a gente já fala, peraí, Senhor, qual é o propósito disso? Por que o Senhor está fazendo isso? A gente canta com a vontade, guia-me. Mas quando começa a passar pela porta do desemprego, pela porta da enfermidade, pela porta das aflições nesta terra, a gente se esquece
que é um peso de glória manifestado no meio da situação, que tudo tem um propósito. Ele nos orientou, você sabe disso, ele nos orientou a fazermos a oração, não só falarmos de boca, não, mas também orarmos. Mateus 6, venha o teu reino, seja feita a tua... fala de verdade, assume isso aí. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós precisamos orar para que se conclua como a história está próximo, mesmo nós sabemos que estamos aí na contagem regressiva, a palavra nos enche de esperança para nós dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas e se a gente falar isso de toda a nossa alma? Ele vem. Ele vem. Como sua igreja, como noiva, tem ansiedade pelos dias deste encontro, pelos dias do matrimônio, pelos dias das bodas, do encontro com o seu noivo, a oração da igreja precisa ser essa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conclua logo, traga logo o desfecho dessa história, porque nós não queremos mais habitar nessa terra, nós queremos céu de glória. Você já sentiu saudade do céu? A gente sente saudade da casa da avó, a gente sente saudade da comida da tia, daquele passeio, daquele lugar que você passou a lua de mel, daquela viagem maravilhosa, da sua família reunida. Nós sentimos saudade, coisa natural, de coisas que nós vivemos. Então a nossa lembrança às vezes nos leva lá atrás em situações que nós vivemos. Mas crente tem dia que acorda com uma saudade do céu. Isso é o Espírito Santo que habita dentro de nós, que está com pressa de voltar para casa. As aflições que nós passamos aqui, ele também passou para nos provar que, sendo divino, ele se fez humano, venceu as guerras, venceu os desafios desta terra, para nos dar exemplo que, sendo humanos, pecadores, pelo sacrifício da cruz, um dia nós também poderemos ser divino como ele é. Por isso que nós precisamos pedir: seja feita a tua vontade. A nossa segunda oração é para que o domínio do rei, o domínio desse rei, aquele que tem pensamentos maiores do que os nossos, cujos caminhos são maiores do que os nossos, domine esta terra. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, enquanto a presença do Espírito Santo ainda estiver em nós, a igreja, nesta terra posicionados, nós temos que orar para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração, para que haja conversão, para que haja batismo com o Espírito Santo. Essa é a função da igreja aqui na terra. Ele te entregou essa incumbência como igreja. Ele disse assim: Pai, João 17, olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí ele está dizendo assim: olha, Senhor, para que quem olhar para eles me veja, e quem nos vê também veja o Senhor que me enviou. Através de quem? De nós, Assembleia de Deus de Maringá, vulgo ADEM. Não estamos aqui só para fazer live, para gastar luz, para bombar aí no Instagram, não. É para proclamar o santo evangelho. Quem olhar para nós, para mim e para você, tem que saber que com coroa na cabeça nós somos luz, nós somos sal no meio desta humanidade. Aí ele fala o quê? Ele é rei. Ele nos chamou como sacerdócio santo, povo comprado, adquirido. Aí eu fecho aqui te deixando o último versículo. Guarda o que tu tem, coroa.
Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa, aquilo que o Senhor já te deu. Guarda, vigia. Aqui nesta terra, a traça corrói, o ferrugem come, o ladrão rouba. Mas aquilo que Ele tem guardado para mim e para você é incorruptível. Você crê nisso? Faça essa contagem regressiva. Tem uma música do Anderson Freire, hoje à tarde, o Espírito Santo me lembrou dela. Anota aí, escuta em casa se você não conhece. Faça essa contagem regressiva, porque a qualquer hora dessas, Jesus vem. Ele já voltou para a vida de alguém. Eu estou falando há 25 minutos, você não imagina quanta gente nesses 25 minutos já foi tirado dessa terra. E nos próximos minutos, até o final desse culto, pode ser você. Cristo vai voltar para a vida de alguém. Então, guarde o que você tem, porque o céu é nosso. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Pastor? Quem quer aproveitar essa oportunidade? A porta da graça ainda não se fechou. A cruz ainda está diante de ti. Você está pensando assim, nossa, parece até que a pastora da igreja me conhece, entrei aqui, eu tenho vivido tantas coisas, ela não sabe o que eu tenho passado, você também não me conhece? Essa semana eu precisei passar por uma consulta médica, e o médico me fez assim uma entrevista minuciosa, querendo entender o meu estilo de vida, e foi me perguntando tantas coisas, o que eu faço, o que eu como, o que eu acordo, parará, e me perguntando se eu sou sedentária, porque eu não me exercito, e eu falei assim, não, porque eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu levo filho, trago filho, vai, volto, Aí uma hora ele perguntou, qual a idade do... Aí eu sou muito ocupada com as crianças, e uma hora ele perguntou, quantos anos tem as suas crianças? Quantos anos tem a sua criança menor, que te ocupa tanto tempo assim? Eu falei assim, fui falando as idades. Aí um determinado momento ele falou assim, eu acho que você não percebeu que o tempo passou. A sua criança menor já não é uma criança. Ele me contou alguma novidade? Não. Eu não vejo diante dos meus olhos a minha criança cresceu, está maior do que eu. Às vezes, o que é que tem nos paralisado, que a gente não está vendo que o tempo está passando? A minha negligência, se eu não mudar o meu estilo de vida, pode prejudicar a minha vida. A sua negligência espiritual, se você não mudar hoje, não é amanhã, é hoje, pode prejudicar a sua vida espiritual. Até o final desse culto. Mas eu já sou, eu já canto, já sei, eu já estou no conjunto, eu já prego. Isso não tem nada a ver. De repente tem situações que a gente precisa mudar hoje. Um dos ladrões chega na presença de Deus reconhecendo, com arrependimento. O outro chega com tanto rancor, chega com tanta mágoa, chega com tanto sentimento. Às vezes não é assim que a gente chega aqui diante do altar, mesmo cantando, pregando, regendo, ministrando. Será que não é assim muitas vezes que a gente chega diante da cruz? Tem coisas que a gente precisa abandonar, precisa largar. A tua oportunidade está sendo lançada aqui. Até os últimos minutos, até o pastor impetrar a bênção apostólica nesse culto, o teu convite